pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade às nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ou se vocês assim preferirem, a norma sobre direito a lex legum, a lei para governar todas as outras leis, né? Ventilamos com vocês até o presente momento 4 tópicos, falamos das considerações iniciais, ventilamos sobre o sistema de vigência das normas, sobre a eficácia das leis, e no tópico número 4 falamos ainda dos mecanismos de integração, lembrando-se sempre de analogia, costumes, princípios gerais de direito de maneira implícita a equidade. Entramos no nosso tópico de número 5, tópico esse que diz respeito às antinomias, aos conflitos de norma. Lembrando que antinomia traduz aquela situação onde nós temos duas normas que são válidas e vigentes e que se aplicam a determinado caso em concreto. Duas normas válidas e vigentes. Mas qual delas que eu vou aplicar a determinado caso? E essa questão, obviamente norteou Norberto Bobbio, que em sua obra Teoria Geral do Direito, esculpiu 3 metacritérios para a solução dessa perquisição, para a solução dessa pergunta, para a solução dessa indagação. 3 porque é mágico, 3 porque é holístico, 3 porque na verdade é o número da cabala, sei lá, Ou seja, é Han, Luke, Leia, Harry, Rony e Hermione, Ou se vocês preferirem, é Aragorn, Legolas e Gimli, Não nos interessa, de qualquer maneira, são três aqui os metacritérios que eles nos trouxe. Quais são esses metacritérios? Cronológico, lei posterior, prevalece sobre lei anterior, especialidade, norma especial, prevalece sobre norma geral, e derradeiramente, lembrando-se sempre, critério hierárquico, norma superior, prevalece sobre norma inferior. Notem o seguinte, Notem que esses metacritérios devem ser valorados nessa relação de verticalidade. Cronológico embaixo, especialidade no meio e hierárquico em cima. Cronológico embaixo, especialidade no meio e hierárquico em cima. Uma relação de verticalidade do poder, Ou seja, em ordem crescente, cronológico, especialidade e hierárquico. Por que você fala disso? Uma relação do menos para o mais, nessa análise. Pelo seguinte, a partir dessa estrutura, cronológico, especialidade, hierárquico, vamos entrar no nosso tópico de hoje, nosso tópico do bloco de agora, Qual que é o nosso bloco? É justamente o 5.2. 5.2. O que é o 5.2? É justamente a classificação das antinomias. Classificação das antinomias? Exatamente. A partir de agora, tirando essa revisão, vamos Despacito, vamos Luiz Fonsi, ou se vocês preferirem, vamos, no caso, Buzz Lightyear ao infinito e além. Gente, com calma. 5.2, classificação. Existem 2 classificações quando a gente diz respeito às antinomias. 2 classificações, então, com relação às antinomias. Quais são essas classificações? A primeira classificação fala dos graus de antinomia. A antinomia ela pode ser de primeiro grau ou segundo grau. Então, antinomia de primeiro grau ou segundo grau, mais uma vez, antinomia de primeiro grau ou segundo grau. Prof, tem como explicar? Claro. Se eu tenho um problema e eu consigo solucionar esse problema tão somente com um metacritério, no caso, uma antinomia de primeiro grau. Como assim? Exemplo. Eu tenho uma situação onde a lei posterior prevalece sobre a lei anterior. Se eu tenho essa situação, que lei posterior veio e prevaleceu sobre a anterior, como que eu resolvo isso? Através do metacritério cronológico. Metacritério cronológico, então aí nós estamos aplicando justamente um metacritério só, por isso que seria uma situação de antinomia de primeiro grau. E segundo grau? No segundo grau, contudo, entretanto, todavia, faz necessário o quê? Observar 2 metacritérios para tentar solucionar esse problema. Então, nós temos 2 metacritérios em choque. 2 metacritérios que, na verdade, se digladiam. Exemplo, eu tenho uma hipótese onde eu tenho uma lei especial, mas ela é uma lei especial anterior. E eu tenho uma lei posterior geral, Então, aí, eu tenho uma lei especial anterior e temos uma lei posterior geral. Qual delas prevalece? Temos nessas hipóteses 2 metacritérios para resolver esse problema. Tudo bem, tudo tranquilo. Já respondendo para vocês, Lembre-se sempre daquela relação que eu trouxe, aquela relação de estrutura, de verticalidade do poder. O critério da especialidade, ele está acima do critério cronológico. Então, ainda que nós tenhamos uma lei,
antecedente, se essa lei for uma lei antecedente especial, ela poderá continuar sendo aplicada. Não existe nenhum óbice, não existe nenhum problema, né? A norma, né, especial anterior, ela terá prevalência, né? Bastante interessante isso, tudo bem? Show de bola. Então sempre vamos analisar aquela estrutura, sempre vamos analisar essa relação de verticalidade do poder, né? Ou seja, qual está acima dos demais. Segunda classificação. Segunda classificação diz respeito ao conflito, que pode ser um conflito aparente ou um conflito real. O que é conflito aparente? Conflito aparente é aquele que sempre tem solução. Notem que para a grande maioria, né, da doutrina, todos os conflitos são aparentes. No direito penal até a gente fala isso de conflito aparente de normas penais. Todos os conflitos são aparentes, até mesmo por uma questão de segurança jurídica, né? Então, por questão de segurança jurídica, a gente tem que saber qual norma vai prevalecer, qual norma que há ou deverá ser aplicada. Então, para esses doutrinadores, toda vez que nós tivermos um choque, né, ou seja, duas normas válidas e vigentes, sempre teremos uma solução a ser aplicada a determinado caso concreto. Esse conflito é um conflito aparente. E conflito real? Conflito real é Valesca Popozuda. Valesca Popozuda é tiro, porrada e bomba. Como assim, prof? Eu não entendi. Não tem solução, né? Ou seja, vai surgir um ambiente que não temos como solucionar, como não temos como pontuar qual norma há de prevalecer. Sério? Exatamente, né? Então temos alguns doutrinadores que trazem algumas hipóteses de conflito real. Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Qual exemplo? Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz, ela fala que em uma determinada hipótese, né, de um conflito de segundo grau, nós não temos solução. Qual que é essa hipótese? A hipótese trazida por Maria Helena Diniz é aquela em que a gente fala tanto do critério hierárquico quanto do critério da especialidade. Critério hierárquico como critério da especialidade. Ela vai dizer que nós temos hipóteses onde uma norma superior, tudo bem? E essa norma superior geral, ela não vai prevalecer sobre uma norma inferior especial. Por que isso? Porque ela fala que se de repente surge essa norma superior e for uma norma superior geral, tá certo? E a gente aplicar sempre a norma superior geral e esquecendo a ideia da especialidade, nós corremos o risco, né, de tolhermos uma adaptabilidade do direito. Ou seja, para ela, nessa hipótese, a solução ela deve ser realizada de duas maneiras. Quais maneiras? Né? Ou por via do legislativo, trazendo qual norma deverá ser aplicada, o que é muito difícil, ou o juiz, em virtude do seu princípio da indeclinabilidade da jurisdição, aplicando sempre uma solução buscando a equidade. Qual que seria, na verdade, a justiça ao caso concreto. Então, Maria Helena Diniz, ela traz somente essa hipótese, né? Ou seja, somente essa, mais nenhuma, né? Ou seja, um jeitinho só dele, ou seja, só essa hipótese de conflito de hierarquia, ou seja, né, metacritério hierárquico com metacritério da especialidade. Somente esse seria, então, uma situação aí de um conflito real. Ocorre, entretanto, que ela é minoritária, uma vez que 99,9% da doutrina nessa hipótese, né, vai dizer que os conflitos são aparentes por critério de segurança jurídica. Tudo bem? Tudo tranquilo, mais do que so far, so good, né? O que nós podemos trazer aqui além? Quero trazer com vocês duas observações. Primeira observação que eu acho que é bastante importante, que eu já ventilei anteriormente, é justamente do artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB, né? Que é o princípio que vai falar da possibilidade do quê? De normas especiais e normas gerais, elas conviverem, normas especiais e normas gerais serem aplicadas, né? Ou seja, uma não debelando a outra, uma não revogando a outra, né? E esse princípio é o denominado princípio da conciliação. O princípio da conciliação, então, trazido aí no artigo 2º, parágrafo 2º, né? É um artigo que muitas vezes acaba subsumindo, ou seja, acaba sendo perquirido nesses certames, seja certames aí de concursos públicos, seja inclusive certames de OAB, né? Indiferente, ele surge com uma certa periodicidade. Segunda observação que eu tenho para fazer aqui diz respeito ao que a gente chama de diálogo das fontes, né? Diálogos de conexão ou diálogos de complementaridade.
finalidade. Diálogo das fontes? Exatamente, né? Diálogo das fontes, diálogos de conexão ou complementaridade. Quem trouxe esse estudo foi um alemão chamado Eric Jaime, né? E esse Eric Jaime, ele fala que em determinadas hipóteses nós devemos observar a finalidade normativa, né? E a finalidade normativa há de prevalecer. Então, nosso exemplo, eu tenho uma situação do Código Civil e temos uma situação do CDC, né? Eu tenho que observar qual delas vai ser mais protetiva ao consumidor. Não necessariamente pela norma estar no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, ela é mais protetiva. Se o CC, ou seja, se o Código Civil tiver maior proteção, um diálogo entre essas duas normas, né, deverá buscar, ou seja, uma finalidade teleológica, uma finalidade, né, uma interpretação finalística. Né? Se a finalidade é a proteção do consumidor, qual delas traz a maior proteção e aplica aquela de maior proteção. O nome, então, desse instituto é o Diálogo das Fontes, diálogo de conexão ou complementaridade. Só um adendo, né? Se a gente estiver discutindo isso no plano internacional, que é o chamado direito internacional público, não direito internacional privado. O privado nós falaremos no nosso tópico de número 6, nosso último tópico, né? Mas o direito internacional público, também denominado de direito das gentes, Völkerrecht, né? Ou Law of Nations, o que é interessante dizer? Né? A terminologia do diálogo das fontes muda, a tipologia do diálogo das fontes muda, ou se vocês preferirem, a nomenclatura, ela acaba sofrendo aí uma alteração. Esse diálogo das fontes no direito internacional, ele é chamado de cláusulas de retroalimentação ou de vasos comunicantes, né? Então, aquelas hipóteses do direito internacional, do direito interno, e ver aquela que traz uma maior proteção a determinadas situações em concreto. Tudo bem? Então, cláusulas, né, de retroalimentação ou vasos comunicantes. Até lá, né, no próximo bloco, no nosso último, né, assunto, nosso tópico de número 6, falaremos do direito internacional privado. Mas até lá, deixo para todos, obviamente, forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!